Olá, criançada, tudo bem? E aí, meus amores, tá tudo jóia? Nós estamos com Ai, eu tô com saudades. saudade. Com saudade de vocês. Mas logo, logo isso vai passar, né? Vão aproveitando, brincando, fazendo deveres, que tem criança que tá fazendo, né? Vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem em casa, né? Então, hoje a gente vai fazer uma nova aulinha, vai aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos lembrar um pouquinho daquilo que a tia Fernanda falou semana passada, né? Que foi os dois irmãos que trocaram a primogenitura, né? Por quê? Porque um queria ter o direito da herança, as maiores riquezas do pai. E o outro já tinha por direito, porque ele nasceu primeiro, então ele tinha o direito. Só que o que nasceu depois, apesar de serem gêmeos, uns minutinhos depois que ele nasceu, ele não tinha tanto direito quanto o primeiro. E o que aconteceu? Eles saíram para caçar, só que um não foi, ficou em casa. E aquele que foi caçar chegou no final do dia cansado, com fome, e aí ele sentiu aquele cheirinho gostoso da lentilha que o irmão tinha feito, e aí pediu a ele um prato. Ele falou: te dou sim, só que você tem que me dar o direito da herança. Aí ele falou: tá bom, tá bom, tá bom, eu te dou por esse prato delicioso aí de comida e eu troco, tá bom. Você vai prometer, você jura que você me dá? Tá bom, tá bom, tá bom. O direito de primogenitura é seu, tá bom, tá bom. E aí assim, Esaú trocou esse direito com o irmão Jacó. E aí a gente tem que ficar atento que as coisas que Deus dá pra gente, a gente não pode desperdiçar, não pode trocar, né? Essa troca não foi boa. Foi boa pelo prato de comida, mas lá na frente ele vai descobrir que foi um erro dele, né? Então vamos ficar atentos, ok? Então, essa foi a aulinha da semana passada. Aí a de hoje a gente vai falar sobre a história da Rebeca, que é a mãe desses gêmeos. Vocês lembram que nós temos as nossas fofinhas gêmeas? Aí Maria Heloísa e Ana Júlia são as nossas gêmeas, né? A gente também tem as gêmeas. Então, e aí a Rebeca é a mãe deles. E o que tem essa história hoje? Rebeca e o guisado. Por quê? Porque o pai chama os filhos e aí ele chama o filho dele mais velho, que é o Esaú, que ele não está sabendo que ele trocou a bênção com o irmão por aquele prato de lentilha. E aí ele chama, fala: eu tô ficando velhinho, eu tô ficando cansado, já não tenho mais muitos anos de vida, já sei que eu não tô bem e vai chegar a hora de eu te dar a sua herança. Então eu preciso que você prepare, né, uma caça bem gostosa, um guisado bem gostoso para mim, daquele que você sabe que eu gosto, para mim poder te abençoar. O que aconteceu? Ele saiu para ir à caça, né, para pegar esse animal e preparar o guisado que ele sabia que o pai gostava. Mas só que a mãe, a Rebeca, ela ouviu o pai falando com o filho. E ela tinha preferência pelo outro. Ela gostava mais, tinha mais afinidade com o outro filho, que ficava mais em casa com ela, que cuidava mais. Aí o que ela fez? Ela chamou um outro irmão e falou com ele, para ele: olha, o seu pai já chamou Esaú para dar a bênção a ele e pediu que ele preparasse a caça. Vamos preparar. Aí ela vai, prepara, eles preparam a carne, prepara aquele guisado bem bonito. E enquanto o outro irmão tá lá, sem saber de nada, fazendo a caça dele. O irmão mais novo, né, pega aquele guisado, prepara aquilo tudo. Só que Esaú, ele era peludo, ele era cabeludo. E o irmão dele não era. E agora? Aí a mãe pegou, amarrou nos braços dele peles de bicho para ficar aquilo peludo. Por quê? Porque o pai não estava enxergando mais bem.
E nessa que ele não estava enxergando bem, ele não ia conseguir diferenciar. Ele ia apalpar, passar a mão nele, ia ver que ele também era peludo, ia achar que era o irmão mais velho e ia dar a bênção. E assim tudo foi feito. Eles prepararam a carne, ele sentiu o cheiro, ele gostou, eles levaram para ele comeu, gostou. E aí o que aconteceu? Ele chega mais perto, meu filho, chega mais perto. Eu quero tocar em você. E aí assim ele faz, ele toca no filho e ele vê que o braço dele era cabeludo realmente e que então era ele mesmo. Então aí ele pega e ele faz, traz a minha caça, né, que eu vou provar. E ele prova. E nessa que ele apalpa o filho, ele diz, e disse-lhe sua mãe, né, a mãe dele pega, faz essa trapaça, né, porque é uma coisa errada, é uma mentira. Ela ajudou o filho dela a mentir para o pai. E ela não estava mentindo só para o pai, eles estavam mentindo para Deus, porque Deus estava vendo tudo que estava sendo feito. A gente não tem como mentir para Deus. Vocês podem mentir para o papai, para a mamãe, para a titia, para a vovó, para o vovô, para o amiguinho, para todo mundo. Mas para Deus não. E Deus estava olhando o que eles estavam fazendo. Estava errado. A bênção era do irmão mais velho e não era dele. Mas ele fez isso para pegar a bênção e ter direito à herança. E aí ele pega, dá o direito de primogenitura no filho, ele abençoa o filho, faz tudo bonitinho, come a caça, tudo certinho. E aí, quando o irmão dele chega, ele viu que o pai tinha abençoado o filho errado. E ele olha o que tinha acontecido. O irmão dele roubou a bênção dele, mas ele já nem lembrava que ele tinha trocado por aquele prato de lentilha, daquele dia que ele estava com fome. Ele não lembrava mais. Ele não lembrava mais daquele acordo. E aí, quando ele vê que o irmão dele foi lá, levou a caça, que nem tinha caçado como ele, que tinha ido na mata, tinha sofrido o dia inteiro, pego a caça preparado, o irmão dele não tinha feito. O irmão dele pegou um animal que já estava lá, a mãe dele ajudou a preparar a caça e ele levou para o pai, fingiu que era o irmão com aqueles pelos no braço. Quando o irmão dele chegou, já era tarde. Ele já tinha preparado, o pai já tinha comido e pior, o pai já tinha abençoado aquele filho, já tinha dado direitos, já tinha dado direito à herança, a tudo, a bênção dele, e aí já não dava mais tempo de corrigir, né? Não é como hoje que a gente pode, né, pedir desculpa, pode voltar atrás, pode se arrepender. Antigamente as coisas eram muito sérias e aí aquele direito já não podia mais ser voltado atrás. E o que aconteceu? Ele ficou com muita raiva do irmão, ele ficou muito zangado, porque ele falou, eu não acredito. Pai, o senhor abençoou o filho errado, sou eu. Aí o pai triste, porque ele não tinha percebido. Ele não estava enxergando direito mais. Ele só via aqueles vultos. E ele falou, mas eu coloquei a mão no braço. E falou, mas não era eu, pai. Me abençoa também. E ele falou, eu não posso, filho. Eu não posso. E aí ele ficou com muita raiva do irmão. E o irmão teve que, correr dele. Porque ele falou, eu vou matar ele. Eles já nunca se deram muito bem, brigavam muito. E aí ele ficou muito zangado com o irmão, brigou muito com esse irmão. E esse irmão teve que correr daquelas terras ali, fugir por um tempo. Por quê? Porque o irmão queria brigar feio com ele, porque ele tinha feito uma trapaça. Então, a mensagem de hoje é que nós não podemos enganar ninguém. Não podemos. A gente até pode enganar um a outro, mentir, mas a Deus a gente não engana. E se a gente faz alguma coisa errada,
vai ter consequências. Mais pra frente, vocês vão entender o que aconteceu de consequência na vida desse irmão que fez isso errado. Né? A gente vai continuar estudando, vai continuar vendo, e vocês vão saber a consequência que foi. E a gente não pode. Tá combinado? A gente tem que ser fiel, tem que ser honesto, tem que ser correto. Se errou, se fez alguma coisa que não foi legal, né? Vocês peçam desculpa, peçam perdão à pessoa e, mais importante, peçam perdão a Deus. Combinado? Não pode, tá bom? Bom, a tarefinha de hoje, o que vocês vão fazer? Vocês podem desenhar esses dois irmãos. Eu sei que tem uns aí que faz os desenhos bem legais, tá? Então, vocês desenham os dois irmãos. Podem fazer 2 quadros, né? 2 folhas, como vocês quiserem. Os dois irmãos. Um trocando o prato de lentilha, dando o prato de lentilha para ele comer. E depois vocês fazem os dois irmãos de novo, com o outro ganhando, levando a carne para o pai e sendo abençoado, né? Então, vocês podem fazer 2 desenhos. Hoje a gente fez uma revisão da aulinha passada, juntou com a historinha de hoje, porque uma história completa a outra. Tá legal? Então, façam uns desenhos bem bonitos. Peçam pro papai e a mamãe, a vovó, o vovô, o titio, tirar uma foto bem legal de vocês com um desenho e manda pra gente. Tá legal? As tias estão esperando doida pra ver as fotos, os desenhos e depois é vocês, né? Tá bom? Ó, beijão bem grande, uma boa semana, tá ok? Tchau. Fica com Deus, tá?